Olá, meus queridos alunos, bem-vindos aí a mais uma aula de Biologia com o professor Bruno. E hoje a gente vai continuar o nosso assunto em relação à ecologia. É um assunto bastante interessante, né, para a gente entender o ecossistema e saber como é o funcionalismo dos seres vivos dentro desse ecossistema. Então venham comigo que eu vou apresentar para vocês hoje sobre os níveis tróficos. Eu separei a aula de hoje justamente para poder complementar aquela aula que nós conversamos sobre isso rapidamente, ok? Então venham ver os detalhes aqui. Seguindo em frente, nós temos aqui o nível trófico, realmente sendo comparado com nível alimentar. Então o nível alimentar é o mesmo que nível trófico, não esqueçam disso. Então nós temos aqui, ó, representando um conjunto biótico de animais e vegetais que integra o mesmo ecossistema. Então, dentro do mesmo ecossistema, tanto vegetais quanto animais, eles vão se integrar, se interagir, um servindo de comida para o outro, né, de alimento para o outro, e aí nós temos todos os níveis tróficos acontecendo ao mesmo tempo dentro desse ecossistema. Então, olha só, de acordo com a forma nutricional, os componentes bióticos, eles são classificados aí em autotrófico e heterotrófico. Mas, professor, o que são esses autotrófos e heterotrófos? Ou também vocês vão poder ouvir sobre autotróficos e heterotróficos. Então, nós temos aqui, os seres autotróficos são todos os seres capazes de produzir seu próprio alimento. Quem são esses seres? Aquelas plantas ou aqueles vegetais, também como as algas marinhas, como eu deixei aqui nessa imagem, são capazes, por meio da fotossíntese, de gerar energia para sobreviverem, crescerem, né, e terem aí a sua proliferação na natureza. Então nós temos tanto os vegetais quanto as algas fazendo todo o processo de reprodução, crescimento, usando a luz do sol para fazer a fotossíntese e aí gerar energia, que é a comida, né, a comida para a planta e para as algas crescerem, certo? Então não esqueçam disso, todo ser fotossintetizante, ele será conhecido, né, e se enquadra dentro dos seres autotróficos ou autotrófos, também está correto. Continuando, já os seres heterotróficos são seres que, né, os organismos aí que precisam de outros organismos para tentar, né, ou para conseguir energia para sobreviver. Então nós temos os seres heterotróficos, a exemplo, todos os insetos, tá? E também os demais vertebrados. Então nós temos tanto invertebrados quanto os vertebrados, que são os seres heterotróficos. O ser humano, né, os seres humanos, eles entram na linha dos vertebrados, que são seres também heterotróficos. Então, olha só, esses dois seres, eles dependem, né, esses dois organismos, eles dependem de outros para sobreviver. Dos seres humanos, eu vou passar um detalhe para vocês em seguida. Continuando, nós temos aí algumas especificidades, né? Essa palavra é bastante interessante, ó. Então, são específicos para cada ecossistema, tanto aquático quanto terrestre. Então, aqueles seres específicos do aquático e os seres específicos do terrestre, eles vão compor os níveis tróficos para poder se alimentar de um animal e de outro, e justamente para poder conseguir sobreviver naquele ecossistema. Pensando nisso, o ecossistema ele vai ser caracterizado pelas estruturas tróficas, né, na sua organização, definindo a hierarquização dos níveis alimentares, ordenada pelos organismos que são os produtores, os primeiros organismos, e depois vão passar para os demais, que são os consumidores e decompositores. Lembrando que os produtores são autotrófos e estão no primeiro nível trófico,
e eu vou explicar em seguida. Bom, o que vocês têm que entender da composição dos níveis tróficos, né, dos níveis tróficos aqui dentro da cadeia alimentar? Primeiro, nós temos os produtores no primeiro nível, que são autotrófos. Auto é porque eles são autossuficientes, eles geram energia para eles a partir da luz solar, fazendo fotossíntese. Vegetais e também as algas, são os dois exemplos que eu dei no slide anterior. E os demais consumidores que estão aqui nos outros níveis tróficos, né, eles são os heterotrófos. Por que heterotrófos? Dependem de outros seres vivos para se alimentar, para conseguir ter energia, né, nutrientes para crescer e se desenvolver. Então, esses heterotrófos, eles são os conhecidos como consumidores e também decompositores, que são as bactérias e os fungos que decompõem os seres, né, a matéria orgânica já morta. Então, nós temos eles no último nível trófico. E no meio desses níveis, das categorias aqui, os consumidores eles podem ser divididos em primários, secundários, terciários e quaternários. Então, nós temos aqui o primário, os herbívoros, que se alimentam das plantas, que são os produtores chamados de autotrófos. Nós temos aqui os carnívoros no terceiro nível trófico, né, que fazem parte dos consumidores secundários, que vão se alimentar de quem? Do consumidor primário, ok? Já o consumidor terciário se alimenta do secundário, podendo até se alimentar do primário. Lembra que a cadeia alimentar, quando ela se une com outra, ela se transforma em teia alimentar. Então, a gente tem as relações entre as cadeias. E o quinto nível trófico, nessa representação, nós temos os consumidores quaternários. Esses consumidores, eles podem se alimentar dos terciários, dos secundários e também dos primários, dependendo do que, gente? Dependendo do ecossistema que ele está, certo? Então, o ecossistema ele vai se organizando conforme as espécies que estão compondo ele, beleza? Não esqueçam disso. Lembrando sempre que os consumidores primários serão sempre herbívoros e os demais consumidores carnívoros. Seguindo em frente, muitos consumidores vão ocupar no ecossistema distintos, né, níveis tróficos. É como eu falei para vocês, um consumidor terciário pode se alimentar de um primário e de um secundário. Por quê? Porque nós temos as cadeias alimentares se juntando, formando as teias alimentares. Com isso, nós temos baixa seletividade nutricional, possuindo vários hábitos alimentares. E esses animais também são denominados como onívoros. E aí vocês me perguntam, mas essa palavra é nova, né? Da onde que veio isso? O que é isso, professor? O que é esse onívoro? Onívoro é justamente aqueles seres que se alimentam tanto de herbívoros, que são os vegetais, quanto os carnívoros, que são os animais, que são os consumidores na cadeia alimentar. Quem que se alimenta tanto de vegetais quanto animais? Não precisa ir muito longe, né, para a gente responder essa pergunta. É justamente o ser humano. Então, o ser humano, ele é um exemplo de ser onívoro. Por quê? Porque ele se alimenta tanto de animais quanto de vegetais. Então, eu deixei esse slide para retratar bem e para vocês mentalizarem e não esquecerem. Quando a gente serve um prato de comida, geralmente a gente coloca nele, né, sempre a carne e alguns legumes, alguns grãos, que são vegetais. Então, sempre que a gente consegue se alimentar com carne, né, na nossa dieta, a gente está se alimentando tanto de animais quanto vegetais, caracterizando como animais onívoros. Não se esqueçam disso. É bem fácil para vocês entenderem quem são esses seres onívoros. Bem, o último nível trófico são os decompositores. Como eu falei para vocês, os decompositores são as bactérias e fungos
que fazem a limpeza do nosso solo, né? Tudo que cai ao solo que está morto, esses fungos e bactérias vão consumir e transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica, ou seja, vai passar para minerais, transformando em minerais, e aí as plantas vão conseguir capturar esses minerais pelo solo, vão se desenvolver e vão servir de alimento novamente, alimentando toda a cadeia alimentar, servindo como produtor, né, para toda a cadeia alimentar. Um exemplo que eu deixei aqui, né, os frutos, os cogumelos, que são fungos, todos eles fazendo o seu papel na natureza de limpeza, né, de limpar o solo, levando essa matéria orgânica, né, transformando ela para matéria inorgânica. Então não se esqueçam, para a gente fechar esse vídeo e vocês entenderem, a cadeia alimentar é separada por produtores, consumidores e decompositores, são 3 tipos. Os produtores são as plantas, os consumidores são divididos em herbívoros, que se alimentam das plantas, os carnívoros e os onívoros. Então são 3 tipos aí. E os decompositores serão sempre bactérias e fungos, ok? Não se esqueçam disso, bom estudo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!